Meus queridos amigos, qual é o futuro da nossa direita? Saiu uma pesquisa da IPEC no final de semana que deixou muita gente de cabelo em pé. Muita gente, obviamente, excluindo eu, por razões meio óbvias. Mas eu fiquei também preocupado. O caminho que a direita está indo é um caminho dos mais malucos. Ao mesmo tempo, Lula continua muito bem aprovado. O desenho da opinião pública vem se tornando um retrato do que se tornou o debate público, mostrando que aquele influenciador picareta que ganha likes e views falando algo que soa bacana para quem é antipetista, gera mais dano do que resultado. Entenda agora nesse vídeo, tá? Vamos falar do futuro da direita com responsabilidade. Roda a vinheta. Galera, antes de continuar, estou avisando para vocês, academia.mbl.org.br. Hoje abre a matrícula. Hoje abre a matrícula, então se inscreva lá, tá? Entre pra academia. Tem gente que tá fazendo vestibular, então quem fez vestibular e foi bem vai ter super descontos, mega descontos. Se você já tá no clube, você tem desconto também, tá bom? Vem pra Academia MBL, porque é aqui que vão surgir os nomes para resolver esse problema que eu vou abordar no vídeo, tá? Aguardo você lá. Pois bem, olha só, a pesquisa da IPEC que saiu, ela é uma pesquisa preocupante. Primeiro por demonstrar que 57% das pessoas aprovam o governo Lula. Obviamente, Lula não ganhou com 57% das intenções de voto, ou dos votos ali na urna. Então, se ele está com um valor a mais, significa que ele basicamente buscou, em termos de aprovação, um público que não era dele, pelo menos durante as eleições. Tá? É fato que é um governo estranho, e é fato que os efeitos da crise econômica que estão chegando e que já estão pegando fogo mundo afora, ainda não colaram por aqui. E está pedalando a crise com certas medidas. Uma delas foi, por exemplo, manter o auxílio emergencial, que virou Auxílio Brasil, que agora é Bolsa Família novamente, com um valor muito alto, fazendo que o seu eleitorado fique, vamos dizer, fingindo, iludido com a realidade, achando que está tudo normal, quando não está. Tá? A crise vai bater na porta e o Lula ainda vai sentir, e essa popularidade ainda irá declinar. Mas nesse instante, ele consegue respirar. Tá? Mesmo no momento que ele não consegue ter base congressual forte, ele não consegue montar maiorias suficientes para passar reformas, mas não é sobre isso o tema do vídeo. A pesquisa, na verdade, ela mostra uma outra coisa que é aí que a porca torce o rabo. Dá uma olhada neste gráfico. O que isso aí está mostrando? 44% do eleitorado acredita que o país corre o risco de se tornar comunista. Entre os evangélicos, isso vai para 57%, se a gente soma o concorda totalmente, que é o azulzinho, com concorda em parte, que é cinza. Tá? Entre os católicos é um pouco menos, mas o número é ainda muito alto. Na verdade, a região que esse número é mais alto é na região sudeste, tá? Onde se encontra, por exemplo, o estado de São Paulo, ou um estado como Minas Gerais, Rio de Janeiro, onde tem grandes capitais. E a pergunta que fica é, a galera tá maluca? Eu tô falando a real, tá? Veja, falar que o PT é um partido de esquerda, é um partido de matriz socialista, o PT é um partido que flerta recorrentemente com ditaduras de esquerda. Agora, falar que o Brasil está correndo uma ameaça de se tornar comunista é um problema bem grave, porque é um problema de definição. As pessoas sabem o que é comunismo, especialmente com os estereótipos do que são regimes comunistas. A pessoa imagina a Coreia do Norte, ela imagina na União Soviética, alguns imaginam Cuba. Nenhum desses regimes foi efetivamente comunista, eles são experiências socialistas, mas na cabeça das pessoas é um regime extremo, onde não há propriedade privada, onde as pessoas passam fome, onde se você vai tentar protestar contra esse regime, você vai preso, a maior parte das vezes você vai morto, é um regime de um partido único. Então, isso está, vamos dizer, sedimentado na cabeça das pessoas. A ideia, porém, de que nós vamos nos tornar comunistas, ela não deveria, então, para essa pessoa que vive no Brasil, que mesmo sob um governo Lula, vai lá, compra as coisas dela, protesta nas redes sociais, essa ideia não deveria fazer sentido, mas faz. Faz porque a máquina de comunicação e de geração de estereótipos por parte do bolsonarismo, que é um fenômeno bem grande, ela vem deixando marcas indeléveis no eleitorado antipetista. E o eleitorado antipetista, ele vai se tornando um eleitorado paranoico. E mais do que paranoico, ele vem se tornando um eleitorado que é alvo de tanta desinformação que perdeu os parâmetros até para julgar quem é seu inimigo. Vejam, olha só o problema. Como o bolsonarismo é corrupto e autoritário tal qual o petismo, restou para ele, então, apontar ao inimigo certas características que servem de espantalho, pois quando você vai colocar uma comparação direta envolvendo o crescimento econômico ou mesmo questões como corrupção, você não vai conseguir diferenciar muito um governo petista de um governo bolsonarista.
Então são espantalhos que são gerados. Igual a esquerda faz. A ameaça fascista do Bolsonaro. Não, olha só, a gente tem inúmeras ameaças ligadas ao bolsonarismo também. Mas o bolsonarismo não é fascista. É um erro de definição. O problema é que a massa esquerdista que chama o Bolsonaro de fascista é uma turma desse tamanho, pequena. Grande parte do eleitorado petista é formado por pessoas que nem sequer sabem o que é fascismo. Já o eleitorado bolsonarista, especialmente quando a gente pega esse recorte no Sudeste, é um eleitorado que tem um pouquinho mais de escolaridade. Portanto, ele está profundamente paranoico. E olha o problema. Quando a gente vê as reduções que o bolsonarismo faz, as simplificações, elas funcionam para esse eleitor. Então, quando você pega o Nicolas falando que tudo é... Não, o Alexandre de Moraes é comunista. A pessoa, não, tá, ele é comunista. Então tem uma... O Alexandre de Moraes é comunista. Ele não é. Quando você pega, o Bolsonaro... estamos virando aqui o comunismo na América Latina. As pessoas vão fazendo construções que não são reais. E o problema de fazer uma construção que não é real é que as respostas que as pessoas passam a dar não são eficazes. Então a pessoa fala, pô, se eu estou enfrentando uma ameaça ao comunismo, eu preciso, por exemplo, de um golpe militar aqui. Em 64 foi o que aconteceu, né? Os militares assumiram para evitar que a gente se tornasse comunista. Então as respostas que a direita brasileira foi dando à paranoia que foi criada na cabeça dela pelos bolsonaristas são sempre respostas ineficazes, quando muito não são respostas criminosas. Mais do que isso, você para de focar em fazer, por exemplo, uma oposição parlamentar séria para fazer oposição parlamentar histérica e barulhenta. Vide o que o Nicolas fez lá com a peruca. Aquilo não deu resultado nenhum no combate à cultura woke. Mas você vai mantendo a paranoia na cabeça das pessoas. E este é o problema. A pessoa paranoica, a pessoa assustada, a pessoa que tem um inimigo de mentira, ela não consegue reagir efetivamente, mas ela consome conteúdos, ela consome produtos, ela vota, ela fica presa num ciclo. E ela não consegue sair desse ciclo. Agora você pensa, mas isso é um problema do Brasil. O brasileiro é um povo muito pouco instruído, mas calma. Esse problema acontece nos Estados Unidos da América. Eu tive contato recentemente com membros do Partido Republicano americano. Foi muito interessante. Uma das coisas que eu entendi com eles é como o Partido Republicano, cuja maioria não é trumpista, é vítima e refém das narrativas, das construções criadas pelo Trump, pela turma da Fox News e por influenciadores trumpistas que dão o tom para o eleitorado da paranoia deles. Então, por exemplo, a galera trumpista está indo para uma linha quase pró-Putin. E nessa questão da guerra da Ucrânia, eles estão, vamos dizer, indo para um caminho muito louco. O Partido Republicano como um todo, de olho nesse eleitorado, tem que se adaptar. E é isso que acontece. Um partido inteiro fica refém de uma turma maluca, de um eleitorado maluco, e aí não consegue tomar decisões racionais, inclusive para derrotar o Partido Democrata. Veja, não é exatamente o que acontece aqui. Nesse sentido, o Trump, nos Estados Unidos, ele montou um super PAC, né, um instrumento basicamente de financiamento, para atacar o DeSantis, que é o rival dele. Para ser o único nome capaz de enfrentar o Partido Democrata. Não é isso que o bolsonarismo faz aqui também com os cancelamentos? Então, temos um padrão. Um cara que quer se estabelecer como liderança única, como o único cara capaz de enfrentar uma ameaça poderosíssima. No caso, comunistas. Qualquer um que surja ou se adapta e acaba tendo que defender ou a maluquice ou bater palma pra louco, ou se discorda, é cancelado. Não há como a direita sobreviver assim. Porque a lógica própria das redes sociais e a construção paranoica que vem sendo feita não vai levar a direita para nenhum lugar além da maluquice. Porque você não vai trazer resultados normais e efetivos que mudem a vida das pessoas e normalizem a direita, caso ela se torne sempre, vamos dizer, um veículo transmissor de maluquice que mantém seu eleitorado baseado em maluquice. O Brasil, galera, não está virando um país comunista. O Brasil está tendo flertes autoritários com uma tese que o PT já vem trabalhando, com uma oligarquia que trabalha junto com o PT, em especial a que está presente no judiciário, com grande parte do nosso empresariado, que quer uma normalidade cleptocrática junto ao PT, que quer calar adversários em redes aqui e ali. Isso é um fato. Mas isso é muito, mas muito distante de um regime comunista. Isso é conversa fiada. Tá? O eleitorado antipetista ter se transformado nisso, ou seja, numa caricatura de si próprio e ter aceitado esse papel e mais exigir que o enfrentamento ao PT se dê nesses termos, é um eleitorado, meu amigo, que já perdeu a guerra. Os efeitos que a rede social trazem para as pessoas, isso a gente precisa analisar, são mais benéficos ou maléficos? É uma boa pergunta, não? Eu tendo a acreditar que no início foi muito positivo, deu voz às pessoas, mas depois as redes sociais se tornaram um fim em si mesmo. E o que importa é você ter o like na própria rede e crescer na própria rede. E não usar um instrumento como a rede como meio para que você chegue a algum objetivo. Se o nosso objetivo era tornar o Brasil um país mais livre,
um país mais consciente, eu acho que a gente perdeu até agora. Uma pausa no vídeo para falar do Clube MBL. Pois é, o Clube MBL é o grande instrumento que permite que você participe conosco da forma como a gente pensa e raciocina a política. Você gosta dos meus vídeos, você gosta das lives do MBL News, você gosta do trabalho do Kim? Pois é, o Clube MBL é o lugar onde você vai ver onde a gente raciocina, onde a gente investiga, onde a gente obtém informações de bastidores. Você vai ter acesso a bastidores, você vai ter acesso a informações de Brasília, a relatórios especiais, a vídeos mais aprofundados, melhores do que o que eu faço aqui, lá dentro do clube. É uma rede de Telegram e é uma plataforma especial montada para você. Isso aí vai custar apenas R$1 por dia. Eu tô falando sério, R$1 por dia. Para você ter acesso a informações de altíssima qualidade e, além de tudo, você vai ajudar a bancar não apenas o MBL, mas o grande projeto do MBL esse ano, que é a formação do nosso partido. Vem fazer parte do Clube MBL, além de você não se arrepender, você vai se enriquecer bastante. Aguardo você lá. As redes sociais, em vez de serem meios, se tornaram um fim, e crescer em rede não tem mais relação alguma, pelo menos na direita política, com chegar a algum objetivo bom para essa direita. Eu fico preocupado, tá? E o trabalho que o MBL vem fazendo cada vez mais é na contramão disso. Isso significa que vai vencer, que vamos vencer, que vai dar certo? Eu não sei. Eu só sei que a gente vai fazer o que é certo. Os estímulos vão todos na direção contrária. Mas há uma coisa que me diz que a gente pode fazer algo diferente. O exemplo da própria esquerda. A esquerda trabalha tanto com a ideia de construção sólida, construção intelectual, produção de intelectuais, produção e ocupação de meios e espaços de debate, que eu creio que, se a gente fizer essa mesma reengenharia e construir a nossa maneira, nós vamos produzir algo tão sólido que é capaz de sobreviver ao vai e vem das opiniões, das loucuras das redes sociais. Isso já deu resultado pra gente. Nós somos o único grupo independente que sobreviveu nas últimas eleições. Mas agora, com revista, com trabalho para montagem de partido, com tentativa de ir para a rádio, e vocês vão ter novidades sobre isso, o MBL pode se tornar justamente a alternativa sólida ao que é vazio e fugaz, que é o que se tornou a direita. E aí que fica esse recado para todo mundo que quer ser candidato em 2026. Ou você embarca na paranoia, ou você constrói algo sólido. Vai dar mais trabalho construir algo sólido, mas se você fizer o sólido, mesmo falando, pô, não vou ganhar em 26, talvez eu vença lá para 30, você vai ter algo que vai participar das eleições de 30, 34, 38, 42 e dali em diante. E não ser o nome do momento, com o trend do momento, numa eterna busca pelo like nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e abraços para todos vocês.